Olá, bem-vinda a todas e a todos para esse encontro tão especial de hoje. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre poéticas negras. Eu, Sabrina Mato Grosso, eu sou atriz, escritora, dançarina, pesquisadora das danças populares brasileiras e muito me atrai pesquisar, estudar e reconhecer esse lugar da identidade popular brasileira, afrodiaspórica. E por conta disso, trago hoje esse tema para a gente bater um papo aqui bem especial. Né? Faço essa pesquisa da cultura popular também na Companhia Bataclan, de teatro, e também na Coletiva Teia. A Coletiva Teia é um grupo de mulheres que escrevem, que apoiam mulheres que escrevem. Né? Um grupo, né? Uma coletiva que traz muito esse questionamento do quanto que as mulheres ainda não estão nas nossas prateleiras, né? Não estão nas narrativas que nos são contadas. Então, por isso que a Coletiva TI existe, e é por isso que eu estou aqui, para falar um pouquinho sobre essas possibilidades de ser e de estar no mundo. Para isso, eu não vou falar sobre isso sozinha, eu chamei aqui uma pessoa muito especial, minha parceira na Coletiva Teia, é uma multiartista, uma mulher que vem do teatro, da dança, da performance, que pesquisa, né, traz através da yoga, através de outras linguagens corporais, todo esse reconhecimento, essa quebra da padronização dos corpos, né, traz através da expressão essas reflexões que são tão pungentes, tão latentes para a gente. Então, eu trago aqui para falar um pouquinho hoje com a gente, minha querida Mônica Augusto. Mônica. Salve, Sabrina, querida. Que bom esse encontro. Estou muito honrada de estar aqui com essa parceira nessa coletiva, né? Onde cada dia a gente vem aprimorando e se fortalecendo, porque juntas somos mais fortes mesmo. Então, muito obrigada. Eu acho que um tema, né? A gente falar de poéticas negras é um tema extremamente necessário para a gente entender, para a gente elaborar, para a gente construir, né, nossas narrativas de outros modos. E falando um pouquinho mais, assim, né, da minha trajetória e desse interesse, né, por esses temas, assim como você também desenvolvo, né, junto à CIA Dual, um trabalho com dança e teatro, onde a gente pesquisa histórias, mitologias brasileiras. Esse é o grande pano de fundo, né, para as nossas criações artísticas, para o desenvolvimento dos nossos trabalhos pedagógicos. E eu venho trabalhando junto a outras companhias aqui dentro da cidade de São Paulo, e sempre nessa interface, nessa interlinguagem, né? A arte, para mim, é um campo, assim, muito plural, né? E eu falo que eu gosto de tudo e eu vou enveredando pelos caminhos e criando as possibilidades de criação, né? Desenvolvo trabalho também como artista educadora, professora de yoga, como você falou, e para mim tá tudo junto, né? Tá tudo junto, é uma visão de mundo e, acima de tudo, né, é uma prática. Como a gente se coloca no mundo com tudo isso, como que a gente organiza, né? Então, acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Incrível, muito bom, assim, e você falar da sua trajetória, e na verdade, quando você vai falando da trajetória, eu já vou reconhecendo, assim, o próprio tema, né? A gente está trazendo hoje aqui esse tema, Poéticas Negras, dramaturgias do corpo ancestral. Então, na sua trajetória, eu já consigo reconhecer
Isso, e aí você pode falar um pouco mais para a gente sobre esse tema, sobre essa pesquisa que você desenvolve. Sim, bom, né? Acho que vamos começar aí tem poéticas, tem negras, tem dramaturgias, tem muita coisa, né, dentro desse tema. Eu acho muito importante sempre a gente começar abordando, quando a gente fala de poéticas negras, né, essa ideia de negras, essa ideia do negro, essa invenção, na verdade, né, que constrói todo um imaginário de como somos, o que somos, né? E quem somos, né? Então, gosto sempre de começar por essa ideia do imaginário que nos impede, né? E que inviabiliza e que nega toda essa perspectiva, né? Do povo preto e principalmente, assim, fazendo esse recorte, mas também a gente, eu acho que entender dentro de Brasil, né? Eu acho que a gente já tem também muitas discussões que a gente vai entender todo esse percurso, né, dos povos sequestrados, raptados em diásporas, mas, acima de tudo, trazer essa ideia do que inventam sobre nós. Eu acho, Resgatar. Pode falar. desculpa, não, eu só ia falar que acho muito importante colocar isso, né? Porque esse lugar da humanização, né? O que é humano e o que foi colocado como o que coloca como o exótico, o diferente, coloca em destaque, né? Essa necessidade hoje de reforçar uma identidade negra, justamente para ir em contraponto de quando historicamente essa identidade era colocada como o fora do normal, o fora do padrão, o não humanizado, né? Porque outras culturas, né, outros povos não se veem como povos, né? Os povos brancos não se veem como povos, né? Se vê como o padrão, né? Exato. Como o humano, tudo que não é aquele padrão, né? Colocado como o diferente, né? O singular, né? E aí a questão não é justamente essa, né? Como é que a gente consegue trazer, né? Você traz aí nesse tema tantas palavras fortes, poéticas, negras, dramaturgias, corpo e ancestralidade, né? Tanta presença para falar sobre isso. Então, enfim, queria ressaltar isso que me mexe mesmo. Sim, e é muito louco, né? Porque se a gente pensar também, né, todo esse conceito padrão, né, do que é a norma de branco, se a gente for pensar, o branco também é uma grande invenção, né? Principalmente quando a gente fala em Brasil, eu falo quem é branco, né? A gente está falando de uma estrutura, de um pensamento, de uma coisa muito maior que já está engendrada, né? Já está engendrada dentro dessa perspectiva, né, de um país colonizado e que continua, né? Continua dentro dessas perspectivas coloniais. Então, acho que é um assunto que vem sendo muito debatido e que ele é muito importante a gente entender essas perspectivas, né, que a gente fala decoloniais, mas mais do que entender isso, é colocar na prática, né? Porque colocar na prática é o que é difícil, né, Sabrina? E eu acho que quando a gente fala corpo, é exatamente dessa complexidade, né, que a gente que somos enquanto humanidade, e é necessário que a gente se entenda, né, enquanto ser humano. É necessário que a gente possa existir. E é necessário reconhecer historicamente o quanto isso nos foi negado, né, por conta dessa invenção e que todos nós, pesquisadores, artistas, né, enfim, todo o campo aí de humanidades, vem desenvolvendo e falando de coisas necessárias para que a gente reconstrua a nossa jornada, para que a gente reconstrua e consiga compreender o que somos, né? E a história, eu acho que ela é fundamental, né? Para a gente entender isso. Essa história mais ampla, mas essa história individual também. A gente reconhecer no outro, a gente reconhecer nas nossas sociabilidades, né?
aquilo que somos. E o mundo, né, vem com tanta coisa, com tanta informação, com tantas imagens ditando aquilo que nós devemos ser, que às vezes a gente tem muito pouco espaço para esse tipo de elaboração, né? Então, em algum momento até, assim, da trajetória, né, acredito que para você, do mesmo modo, a gente se depara com essa, a gente fala, ok, quais são as minhas poéticas, né? E aí, a poética é algo que é construído através desse trilhar, através desse caminho, né, que não é só da referência externa, mas é de quando a gente pode ocupar o próprio corpo, a gente pode ocupar a nossa própria presença e reconhecer de fato que existimos. E para isso é preciso romper muito, muito desse imaginário construído sobre nós, né? Nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de outras lógicas e modos de pensar, né? Porque é isso, enquanto memória, né? Eu acho que falar de ancestralidade é também muito falar de memória, né? Um corpo, a gente pensar ancestralidade, né? A ancestralidade, ela tem um outro tempo, que ele é muito diferente desse tempo que nós vivenciamos, né? Ela é um tempo e uma presença e uma ação que é presente dentro da sabedoria milenar de tantos povos, né? Os povos originários, né? Seja em Brasil, seja em outros continentes, né? E aí vou me ater mais aqui dentro da nossa história, porque é muito amplo, né? E ainda estou falando das diásporas africanas, né? Que tem essa relação, né, com todo um processo de escravização que é desumano, né? E a gente tem muitas outras diásporas para falar sobre formação de Brasil, né? Mas trabalhando dentro desse recorte, é importante, né, a gente saber que a gente está falando de sabedoria milenar, né? Tanto dos povos afrodiaspóricos como dos povos originários, né? Que já habitavam este país que foi invadido. E esse tempo é um tempo e uma cultura que está associada, que entende comunidade, que entende coletivo, que entende terra e natureza num outro lugar, né? Não é essa perspectiva eurocêntrica branca, né, que tanto temos falado, de uma lógica cartesiana, né, de uma lógica binária, né? Na verdade, a gente fala, os colonizadores é que trouxeram o diabo para cá. Eles que criaram. São todas invenções, né? Que esses homens, né? Se entendem como branco, como civilizados, trouxeram. Então, reafirmar que as nossas poéticas existem e são necessárias dar um grito, assim, que nos mantenhamos selvagens. Se ser selvagem é estar conectado, né, com as nossas histórias, resgatar as nossas memórias e trazer isso para a prática no dia a dia, então sejamos selvagens, né? Que sejamos selvagens. Um pouquinho. Perfeito. Não, eu fico assim pensando que você trouxe tanto conteúdo nessa sua fala que me remeteu a isso que você fala desde da baixa autoestima, desde dessa ancestralidade, né? Aí é uma ancestralidade que nos é negada, né? Até hoje, né? Como é que você não pode ser o que se é? E aí me vem muito isso do quanto foi, né? E é uma política, né? Desde dessa escravização absurda, desde a política de eugenia que aconteceu no Brasil, né, que foi algo era uma política, né, era chamada de política, era reconhecida justamente para o embranquecimento, né, para quem não sabe, foi uma política para embranquecer a população. E hoje o Brasil ele não se reconhece preto, né? Onde a gente sabe que mais de 50% da população, e a gente sabe que muito mais, né, da população
preta e não se reconhece por uma questão política mesmo, né? Foi uma questão de apagamento histórico, porque a partir do momento que você não se reconhece, e aí você não se reconhece no outro, Sim. e aí quando a gente não se reconhece no outro, não se reconhece em comunidade, não se vê como igual, e aí a gente perde essa identidade e essa força. Então, eu vejo, né, tudo que você traz desse lugar mesmo que sempre é colocado como um lugar desse apagamento histórico, né? E aí e vai muito além, né? Porque a gente está falando, eu estou falando aqui desse macro e você traz o individual, né? O como que isso afeta a história individual de cada pessoa, de cada indivíduo, né, que não reconhece, né, que é só contada uma história que a gente sabe o quanto nos foi roubada toda a nossa identidade, nossa tecnologia. Você falou um pouco aí de tecnologia, queria que você desenvolvesse mais essa história, né, de quanto que é isso, né, não foi à toa que trouxeram, né, alguns povos para cá, porque sabia o quanto que eles detentiam, né? Tinham uma tecnologia muito profunda sobre a Terra, sobre metalurgia, sobre matemática, e isso nos é negado, isso nos é roubado até hoje. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, e só resgatando um pouco, né, o que você trouxe de todo esse projeto, né, genocida, que continua até hoje, né, que ele continua até hoje, um projeto genocida, né, dos nossos povos. E aí, só acrescentando também, né, que dentro dessa invenção de negro, quando a gente está falando, negro é tudo aquilo que é diferente, né, é tudo aquilo que não é branco. Então, também, quando eu trago poéticas negras, eu também estou falando dos povos originários, né? Eu também estou falando da comunidade, da população indígena, né? Então é importante, né? Essa separação. É o outro que não consegue reconhecer outros como iguais e não reconhece pluralidade, né? Que mais importante, né? É que a gente possa reconhecer que somos plurais, somos diferentes, né? E, inclusive, essa compreensão não só entre as diásporas negras, mas também entre os povos originários que já aqui estavam nessas terras, sobre a diversidade, né? Sobre a diversidade, né? A gente fala África, mas são muitos povos, nossa, muita coisa para a gente estudar e aprender. E é isso, de sabedorias ancestrais, que são tecnologias. Tecnologia nada mais é aquilo que, a partir da observação, da percepção, né, é desenvolvido e passado, né, adiante para que permaneça vivo, para que possamos sobreviver, né? Então, enfim, toda a medicina das ervas que hoje, né, a tal ciência vem reconhecendo, né? E aí eu falo tal ciência porque quanto tempo, né, que nós temos uma medicina moderna e tal. E há quanto tempo esses povos têm saberes sobre a Lua, sobre as estrelas, né? Para se encontrar, para se localizar, para compreender território. Então, toda essa construção, né, que a gente faz desses saberes, a gente faz não. Que esta história inventada, esta farsa fez de nós, ela nega essas tecnologias, né? Quando ela coloca esses povos como selvagens, e não só selvagens, não humanos, né? Então, parte do resgate, né? Que eu venho tentando fazer nos trabalhos, e tem tantas pessoas aí fazendo, né? É que ele tem essa caminhada não só através da gente recontar nossas histórias, aprender a elaborar de outros modos, entender que tem coisas que são intersubjetivas, né? A Catiúcia fala muito disso, depois a gente deixa as referências aqui, ela fala muito disso, ela fala, é algo que está intersubjetivo em nós, assim, é um programa que até a gente sair daquilo,
né? Por mais que nós, mulheres pretas aqui, estejamos estudando, sabendo sobre novas coisas, tem padrões que sempre voltam, né? E aí a gente não consegue admitir todo esse saber que já está. Porque até o nosso modo de pensar, de falar, de construir pensamento, ele é esse modo cartesiano, esse lado que tem um lado, que tem outro, e que não admite, né, a plurivocalidade que existe em nós. A própria questão artística mesmo, né? Quando a gente olha para tantas mulheres, tantos coletivos negros, a gente percebe que a gente encara a arte de uma maneira muito múltipla, né? O dançar, o teatro, o canto, ele está sempre presente, porque ele faz parte da nossa expressão, porque ele faz parte da nossa potência de existir, né? Então, acho que um pouquinho nesse sentido, né? Quando eu falo de tecnologia, sabe? Isso me pega muito, né? E você está falando aí de tecnologia, e aí a diversidade, né? A gente acha que tecnologia é o último iPhone, enfim, né? É chegar em Marte, né? E aí tem uma série, você traz justamente isso, a quantidade de espaços, né, e lugares onde a tecnologia é o lugar de sobrevivência, é o lugar de viver, de construir uma sociedade, né? O que você trouxe lá atrás a questionamento sobre civilização. O que é civilização, né? Quem trouxe esse conceito de civilização? Civilização, que são grandes indústrias, grandes metrópoles, né? E aí a gente consegue hoje entender, com todas essas desconstruções, o quanto que existem vários saberes e tecnologias, desde tecnologias que são tecnologias mesmo, né? O Egito, por muito tempo, foi separado da África, né? A gente vê nos filmes hollywoodianos os deuses do Egito, os filmes, né, dos grandes faraós com os olhos azuis, né, que na verdade porque foi uma forma de embranquecer o Egito, porque ninguém queria confirmar que é uma tecnologia como as pirâmides e tantas outras que surgiram naquele período, naquela região que era a África, que é a África, né? Hoje tem vários teóricos falando do quanto que teóricos, né, que falam que não, as pirâmides foram criadas por extraterrestres, porque não querem conceber que as pirâmides foram construídas, criadas, pensadas, né, com uma engenharia absurdamente tecnológica por pessoas, mentes e mãos pretas, né? Então, entender isso, que a metalurgia, né, os engenhos, toda essa construção, mesmo aqui no Brasil, foi trazida por povos que já desenvolviam isso lá, né? O cultivo dessas plantas, né? A arquitetura do Brasil, toda a arquitetura do Brasil foi construída, pensada e não é construída, né? A gente sempre fala, claro, né? Os pedreiros, e sim, né? Foi muita mão preta que construiu, mas muita mente preta, muitos engenheiros, engenheiras, muitas pensaram toda a nossa sociedade, né? E aí a gente traz também os povos originários, né? Dessa terra, né? Em São Paulo, todos os rios, praticamente a grande parte, não vou falar todos, mas grande parte dos rios paulistas tem nomes indígenas, né? Os vales. Então, já eram territórios que foram que já eram vivenciados, né? Eu ia falar explorados, mas a gente tem um olhar também da exploração que é outro, né? Mas já eram vivenciados nesses territórios, esses desbravamentos dessa terra por grandes mentes, por grandes sabedorias, né? Que cultivam da terra
a pirâmide, esse é o lugar, a tecnologia, ela está aí, ela está nessa medicina que é muito anterior, né? A gente não precisa da medicina moderna, cartesiana, né? Esse pensamento filosófico cartesiano, como você traz mesmo, né? Que só existe, penso logo existo, Aham. que só existe duas possibilidades. Não, a gente traz aí, eu me lembrei, né, você falando da filosofia, né, do cosmograma, né, Do do cosmograma cosmograma Congo, né? Bakongo, Congo. maravilhoso, que, tipo, traz tantas possibilidades de ser e de existir, que você fala, nossa, mas que filosofia além, é muito além, né, A então a gente filosofia kemética, né, que você trouxe do Antigo Egito Negro, né, uma filosofia que tem mais de 3.000 anos, aí, então, assim, hello, como diz, hello, assim, a coisa já está, né, uma comunidade que convive no seu habitat, que tá em relação à natureza e não se acha o único ser vivo, ela está olhando para isso, né? E claro, cada um. E aí, num país onde a gente também tem toda essa multiplicidade, né, de existências, e é isso. A África é um continente gigantesco, né, com geografias e territórios diferentes e plurais, né? Então é isso. Enquanto alguns tinham uma tecnologia agrícola, outros tinham outras, uma planta que não tem aqui, tem lá, e é sempre muito engraçado, né, nessa construção do imaginário, às vezes, de todo esse período, né, de invasão, né, que insistem ainda nos livros de chamar um momento de descoberta, né? Descoberta para quem? Né? Descoberta para quem? A gente sempre fica com esse imaginário de que também não teve esse cruzamento, não teve esse encontro, né, entre esses entre povos indígenas e os negros, né, sequestrados, raptados, brutalmente tirados de suas terras. E esse encontro, ele acontece quando? Quando duas lideranças, né, fortíssimas, se encontram e se reconhecem, né, e reconhecem, falar, não, aqui não tem um baobá, mas aqui olha o que tem, e reconhece a ancestralidade, né, desse povo também, né, indígenas e negros estão juntos também dentro dos quilombos, né? Então, por isso que eu falo que é uma reorganização, não é uma reorganização, é construir novos imaginários. Se a gente não constrói, a gente não é capaz de, em campo nenhum, né? E no campo da arte, da gente poder falar de modos que nos representam. É para além de representar, porque não é sobre só representar, mas modos que de fato falem sobre nós, né? Então, nesse sentido, né, quando a gente fala de dramaturgias, a gente está falando exatamente como a gente é capaz de tecer, né, juntar as nossas memórias e elaborar, né? E também não dentro dessa lógica somente linear, porque o tempo não é linear dentro das sabedorias milenares. Ele é cíclico, ele se repete, né? Ele tem uma outra dimensão. E por ele ser cíclico e se repetir, a gente tem uma outra noção do que é o presente. E até mesmo do que é a história, né? A história, ela se faz no aqui, agora, no presente, nessas escutas daqueles que vieram antes, né? E daqueles que virão. Então, é o ritual, é o culto do dia a dia, né? E digo culto no sentido de são as práticas cotidianas, né, que permeiam esses saberes, de como eu toco a terra, de como, né, eu trabalho até mesmo que seja com metal, mas o que é essa natureza de algo que se funde, que se transforma, né? E isso é passado de geração em geração. Isso, né, que muitas vezes a gente fala, as culturas tradicionais, e a gente fica muito com essa ideia de tradicional como uma coisa velha, né? Falar, é tradicional, né?
Eu acho que quando a gente está falando de tradição, a tradição é algo vivo, porque senão ela deixa de existir. Ela só continua existindo porque ela continua sendo evocada, convocada. Eu acho muito bonito, né, dentro da comunidade Guarani, por exemplo, em muitas das danças, né, que eles fazem, as danças são também caminhos para para o encontro de Nhanderu, né? Mas não para o encontro de um Nhanderu que está fora, mas que está aqui. Quando eu danço, eu manifesto a minha expressão e eu sou o próprio Deus. Ele está, e ele não está no ontem, ele está no presente, né? Então, e assim para muitos povos, né? Também de África, este entendimento, né? Não generalizando. Claro, cada povo com sua particularidade. E eu seria aqui até incapaz de falar de tantos deles, né? Por quê? Porque nós também, como pessoas, né, pretas, estamos aprendendo, estamos buscando, e cada dia a gente vai ficando mais encantada, né, Sabrina? Porque é uma multiplicidade de coisas que nos foi negado de saber. E a gente vai para uma instituição, né? A gente às vezes está dentro de uma escola que diz educar e está deseducando. Está nos deseducando, porque está nos roubando a única coisa que podemos ter, né? A única coisa que podemos ter são essas memórias, né? E memórias vivas, tá, gente? Não estou falando de uma coisa... E aí, por isso que eu tenho sempre muito, né, esse trabalho, a yoga. Eu encontrei a yoga, assim, na caminhada da arte, assim como várias outras práticas corporais, mas a yoga tem um lugar muito especial, né? Porque, para mim, yoga é vida. Para mim, não. Yoga é vida, né? A gente fala, a yoga, e venho desenvolvendo um trabalho super legal também, a partir do momento que encontrei uma grande parceira chamada Vanessa Joda, que desenvolve um projeto lindo, do qual eu faço parte, que chama Yoga para Todos, né? Que a gente fala dos corpos dissidentes, a gente fala de uma prática libertária, democrática, porque é isso, né? A yoga, como tudo isso, também, ela também tem esse lugar, né? Ai, é para quem? Né? Que corpo? Quais são os corpos que a gente costuma ver? Né? São brancos, são magros, né? Para atingir uma plenitude lá, ficar, né? Naquela paz branca, né? Que não existe, né? Uma paz do lugar da ilusão, né? Essa paz do capitalismo que quer pegar tudo, dessa branquitude, né? Que quer essa paz que quer domesticar, né? Que silencia, né? Exato. Então, eu venho encontrando há alguns anos, sabe? Através dessa prática, né? Não só pessoalmente, mas também partilhando ela nos espaços artísticos, de criação, pedagógicos, esse contato consigo, né? Porque isso é uma tecnologia que vários povos desenvolveram. Eu estou chamando de yoga, mas dentro de uma comunidade, dentro de um povo, ela pode ter um outro nome, né? Yoga não é um monte de postura. Yoga é um saber para um bem viver comum e coletivo. E como podemos, né? Se não for numa ideia de cuidado, inclusive tema, né? Que a gente está precisando tanto compreender cada momento mais, né? Sobre esse cuidado que a gente está vivendo agora, né, nesse momento pandêmico. O que falta é o cuidado, não é o cuidado de si, é o cuidado como um todo, porque estamos em comunidade. Falar de dramaturgias, falar de poéticas, só é possível através desse corpo, através desse cuidado que é cíclico também e vai para o outro. Se eu estou bem, né, eu vou expandindo isso. E não é só sobre mim, não é essa visão de indivíduo, de eu, né? E eu acho que reconhecer a ancestralidade em nós tem muito a ver com isso. Quando a gente fala muito essa palavra, né? As pessoas às vezes falam, nossa, Mônica, né? Pessoas que se consideram brancas, por exemplo. Eu queria tanto cultivar a ancestralidade em mim. E aí
É muito louco, né? Inventaram o branco é o branco. Ele surgiu como ser único, né? E tudo parte dele. Então ele não consegue olhar nem em volta de si. Então ele não reconhece que ele tem Não tem nem ancestralidade, né? Não tem então ancestralidade. aí ele vai Acha que buscar. não tem. Ele acha que não tem. Ele acha que não tem. Por quê? Porque ele acha que ele é branco, né? E é este lugar que ele quer ocupar. Então, se é esse lugar que ele quer ocupar, ele de fato nasceu do nada e, né, tá indo para esse grande nada. Agora, se a gente né, para nos entendermos enquanto seres humanos plurais, amplos, a gente vai reconhecer que tem, né, que temos sim ancestralidade. Mas aí esse é um mergulho, né, que tem muito a ver com esse lugar também de autoconhecimento, esse lugar de escuta, né? Ampliar esses lugares de escuta. Temos falado tanto dos lugares de fala e as pessoas ficam tão temerosas e a gente, na verdade, está tentando cultivar um lugar de escuta, porque as nossas histórias existem, as nossas narrativas existem, e nós queremos contá-las. Nós queremos ferramentas, queremos espaços para que a gente possa elaborar dos nossos modos, que são outros, são muitos, e para isso a gente não precisa negar nenhuma outra existência, né? Mas que cada vez mais a gente possa ampliar essa discussão para que a gente possa não só resistir, né? Mas existir, porque esse movimento de resistência o tempo todo, ele nos adoece. E é isso o que esse projeto genocida quer e quis desde o início. Enquanto isso, resistiremos. Mas a gente espera um dia poder só existir, né, mana? A gente está aqui para isso, né? Acho que você me remeteu a, enfim, quando você fala da yoga e quanto que tudo é apropriado, né? Até isso, né? De se torna mais um elemento desse modus operandi cartesiano, né? De tipo, esse é para você trabalhar o bem-estar, esse é para você trabalhar o corpo, né? E o quanto é difícil, eu vejo que para algumas pessoas difícil entender. Você traz essa questão, né, dos povos guarani, né, na dança, que dança, reza, é, é, é a espiritualidade, é a cura, né? A medicina, né? Quando eles estão lá na casa de reza, 6 horas da tarde, todos se reúnem, eles tudo junto, não é separado. E aí você tinha falado lá atrás, né, do quanto a gente vai se afastando, né, essa sociedade nos afasta da natureza. Eu acho muito, né, tem esse pensamento que do quanto mais a gente se afasta, né, nem é um pensamento meu, né, mas quanto mais a gente se afasta da natureza, a gente só vai ver, eu vejo quanto o homem na cidade só vê a grandiosidade dele, né, e os grandes prédios, as grandes construções, as grandes obras, e se afasta, né, quando eu vou para lugares, para o meio do mato, para o mar, e que eu consigo ver aquele céu cheio de estrelas, eu falo, cara, eu sou minúscula, eu sou poeira, pó de estrela nesse universo, né? A gente consegue ver a imensidão do mar, ver a imensidão de uma árvore centenária, a gente começa a lembrar do quanto a gente, né, a gente é natureza, né? Essa cultura nos traz, porque aí é um outro lugar, né? A gente traz esse lugar da humanidade, mas é um lugar também de quanto que a gente, eu estou falando de uma forma generalizada, mas quanto muito da sociedade não se reconhece natureza, né? Natureza também é o outro, né? Aquela outra identificação. E quanto a gente é parte da natureza e entender, né? As religiões de matriz afro, né? O candomblé, por exemplo, não é separado, não é uma religião. Agora eu vou para o meu templo cultuar
ou meu Deus, né? Ou minha divindade, enfim. É junto, é uma filosofia, né? A gente é um jeito de viver, né? Não é até difícil explicar para quem tem esse pensamento. De novo, a gente traz esse E a pensamento gente é ensinado, né? segmentado. E a gente é ensinado, as coisas estão em parte, elas estão fragmentadas, né? Hoje em dia, quando você vai, às vezes é um médico especialista, ele olha para uma parte, enquanto quando você senta-se na frente, talvez, de uma mãe, né, de santo, na frente de um pajé, ele vai te escutar, ele vai olhar para você, talvez ele não te diga nada, né? Mas é uma outra comunicação que está olhando para um todo, né? E a gente se adaptou também. Então é um exercício que todos têm que fazer o tempo inteiro, de desconstruir esses padrões que vêm sendo repetidos o tempo inteiro, então eles voltam. Então é um exercício diário que a gente tem que fazer para essa manutenção, né? Porque senão a gente fragmenta tudo e aí é tão louco, tudo vai sendo apropriado e aí se apropriam dos nossos saberes. Isso vira uma mercadoria também, né? Igual você falou, o bem-estar, né? O bem-estar tá lá, o bem-estar da mente, o bem-estar do corpo, como se a mente não fosse o corpo. Então já separa a gente tudo em partes, né? Destrincha e ali fica. E aí vendem pra gente o nosso próprio saber. Eu acho que ontem, falando de apropriação, né, e sobre outras lógicas e possibilidades de estar no mundo, eu tinha a gente conversando um pouquinho antes, né, para esse encontro, eu falei do meu temor durante muitos anos de falar sobre alguns temas, né, às vezes de chegar num espaço e falar dos temas, por quê? Que é isso, eu tive a oportunidade, né, de passar pela universidade, de passar por espaços acadêmicos também. Nós vivenciando nesse território arte, a gente convive, às vezes, num espaço, até numa bolha, que parece muito, né, amplo, assim, com uma diversidade social. Então, a gente, às vezes, ocupa e está em lugares que nós não estaríamos acostumadas, né, às vezes, a estar, e estamos em diálogo ali, né, com muitas coisas. Mas eu sempre sentia que eu não estava, nunca era capaz. Eu nunca era capaz de elaborar o meu pensamento. Por quê? Porque é isso. Até esse modo de pensar, uma citação, sempre tem um outro na nossa frente. E quando você vai, né, para esse saber que é ancestral, que ele está conectado, lógico, a gente saúda os que vieram antes, os que vieram depois de nós, mas sempre permitindo e entendendo que o que somos agora e onde estamos, somos nós. E não é que não vai ter referência, nada disso, mas é uma forma de organizar. Não é um lugar de afirmar-se, é um lugar de ocupar-se. E a sociedade o tempo inteiro pede que a gente entre em competição, que a gente mostre para fora que a gente sabe. E aí a gente cita um monte de coisa e fica com um monte de discurso esvaziado. E isso não me interessa. Me interessa que a gente possa ir para as práticas, né? Para as práticas, para que a gente possa tecer as nossas dramaturgias de fato e reconhecer que elas têm organização, sim, e se dão desse modo, né? Então, esse tema, nossa, dá para a gente ficar 3 horas aqui conversando, e é uma construção, né, que eu fui construindo ao longo da caminhada e falar, nossa, olha quanta coisa, né? E é tudo isso. Então, é isso, meu amor. Acho É que tudo isso. É tudo isso, né? É muita coisa, né? É importante que se entenda que tudo faz parte de uma construção mesmo, né? Não é à toa, né? Que a gente não se reconhece. Você traz esse lugar desses espaços que a gente vai falar, desse lugar de quando se coloca em segurança, e aí são tantas camadas, né? E aí é uma mulher preta, é uma
tem toda uma realidade que é colocada como tudo muito bem pensado para que você não precisa ser dito, né? Mas é dito de outras formas que você não pertence àquele lugar, né? Que você não deveria estar aqui. E sim, hoje a gente tem conhecimento, entendimento de grandes filósofos, grandes escritores, escritoras, pensadores, pensadoras, grandes mentes, artistas que já trouxeram a teoria e desenvolveram o mundo como ele é hoje, né? Contribuíram para o mundo como ele é hoje. Mas é muito, muito significativo isso que você traz de justamente quais são os meus lugares na prática, né? Qual é essa minha sabedoria que ela é ancestral, ela está em mim de muitas formas, né? Eu posso não me lembrar o nome dos meus avós, mas eles estão em mim, né? Esses lugares que a gente sabe, né? Que a gente reconhece sem precisar dessas validações. Sim. Então, eu acho que é muito importante isso. Aí a gente ocupa todos os lugares, né? Justamente para isso, para estarmos onde é que a gente quer estar, para ser o que a gente quer ser. Além, né? Acho que para ser o que a gente é, e ponto. E acho que essa é a grande busca, né? Eu vejo a sua fala traz tanta potência nessa forma, né, de desenvolver e que está tudo tão ligado, tudo faz tanto sentido, tem verdade, né? E tem potência, né? Quando você traz isso, e quando você traz isso na sua expressão artística, e como arte educador, e como educadora corporal, isso vem de uma outra forma, né? Vem do entendimento, vem também dessa sabedoria oral que é passada milenarmente, né? Então, E que é eu assim. sabedoria tanto quanto, né, Sabrina? É isso, é sabedoria tanto quanto. Eu acho que o que a gente disputa, né? E aí eu vou falar até disputa, mas a gente quer pertencer, né? E quando a gente se conecta à potência, a gente não está falando de poder. Diferente da branquitude, a gente não está falando de poder. Queremos também os espaços de poder, mas estamos falando de potência. Então, reconhecer a nossa potência, permitir-se a gente ter o tamanho que tem e reconhecer nossas narrativas. Então, acho que por hoje é um pouquinho isso, né? Muito, muito bom, muito obrigada por esse espaço que a gente vem construindo juntos, né? E como é importante estar junto dessa coletiva. Venho aí também tirando os meus escritos das gavetas, porque quando a gente se sente pertencente, se reconhece no outro, a gente abre espaço para que a gente possa existir. Então, tanta coisa que estava escondidinha lá, quando eu encontro todas essas mulheres maravilhosas, cada vez está saindo, e eu estou podendo olhar para isso e reconhecer, né? E reconhecer e entender que isso é meu e que isso pode estar no mundo também. E se desvencilhar de tudo isso, às vezes, que nos ensinaram, né? E onde querem nos manter aprisionados. Que seja libertário essas nossas conversas e esses nossos encontros. Mônica, para mim foi assim um prazer te ouvir. Aula que chega de outras formas, né? É muito bom, né? Entender esse lugar. E está sendo um prazer absurdo de poder estar com você, de poder ter cruzado aí minha trajetória contigo, através da coletiva Teia. Então, a gente segue aí, né, nesse caminho, né, nessas tentativas de trazer outras possibilidades, de trazer outras narrativas. É uma coisa que você sempre fala, né? Quais são essas outras narrativas que a gente pode mostrar, que a gente pode se reconhecer, né? Que não são narrativas únicas que nos foi apresentada, ensinada. Então, assim,
Está sendo muito bom também tirar meus escritos da gaveta também ali do seu lado na coletiva e assim só tenho a agradecer por esse encontro, por essas possibilidades. Vou aproveitar aqui, fala um pouquinho da sua passa um pouquinho os seus contatos também, né? Vamos deixar, fala um pouco, você falou um pouco Maravilha, da é isso, né? trajetória, fala Sim, do vou deixar seu nossos grupo. contatos para a gente poder se comunicar e trocar, né? Encontrar pela Cia Dual, né? Estamos no Instagram, que é a companhia que eu tenho de dança, teatro. A gente trabalha com criações artísticas, mas também no campo pedagógico, ministrando aulas, oficinas. E aí é @cia.dual, tá no Instagram, tem o nosso site também no WordPress. Pelo @yoga para todos, quem quiser praticar, conhecer um pouco mais dessa prática de yoga para todos, pode vir fazer aula comigo, com a Vanessa Joda, maravilhosa também. E Coletiva Teia, que aqui estamos. E no Instagram você me acha como @MônicaAugusto8. E aí lá você descobre as outras 1000 coisas que eu faço, porque é isso, gente. Eu acredito que o ser humano é potência pura e infinitas possibilidades. Então, sejamos livres e felizes. Muito obrigada. Saúde para todos. Agradeço demais esse encontro. Vou aproveitar aqui também, reforçar, né? Entrem lá, né? Na @a coletiva Teia no Instagram e também nosso site www.acoletivateia.com.br. A gente desenvolve trabalhos, né? Tem os podcasts, tem nosso blog, tem o financiamento coletivo na Teia, que sempre apoia o financiamento de um livro, de uma autora. E a gente tem aí muitas coisas que vão surgir aí pelo caminho. Para quem quiser conhecer também um pouquinho mais do meu trabalho, pode me procurar lá na @Cia Baitaclá, que é a companhia Baitaclã, que eu desenvolvo meu trabalho também como atriz. E eu acho que é isso, Mônica, foi incrível, foi uma delícia. E está sendo, né? Vamos Sim. aí encontrar esses caminhos, essas possibilidades desse mundo mais justo para todos, né? Para todas as pessoas. E assim a Acho que é gente vai isso. se nutrindo, né? É isso, mana. É Obrigada. isso. Agradeço demais. Um beijo, gente. Queria muito agradecer e dizer que essa entrevista só foi possível graças ao edital PROAC Expresso Lab do Estado de São Paulo. Então, sigam a gente nas redes sociais. Um beijo a todas e todos. Até breve.